dirigindo, que está em casa, que está fazendo o seu café da manhã ou está na padaria tomando café. Para você que está em qualquer lugar aí, eu queria desejar um bom dia para você, que nos ouve pela 97.5 FM, pela 101.5 FM, ou que nos acompanha pelo Instagram ou pelo YouTube. Queria desejar um bom dia a todos e que esse dia seja um dia maravilhoso, que Deus possa nos iluminar por esse dia. E estou aqui junto com o Paulão, está aqui o nosso convidado. Opa, glória a Deus! Vamos falar aí sobre diversos assuntos que edificam, que servem para a gente aprender mais no dia a dia. Queria começar esse dia aí com uma oração. Paulo, vamos fazer uma oração para a gente começar vamos esse programa e vamos lá. Amém. Glória a Deus, muito obrigado, bom dia a todos aí. Muito bom estar com vocês aí nessa manhã, a gente poder estar em comunhão, poder conversar e compartilhar aí informações. Então eu consagro aqui esse tempo aqui no teu altar, Senhor. Visita mesmo, Jesus, visita cada lar, cada pessoa que está assistindo. Te glorifico, Senhor, pela oportunidade de a gente estar aqui, tendo uma voz, podendo levar aí uma palavra de vida, a tua palavra para as pessoas, podendo compartilhar conhecimento. Então abençoe esse tempo em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje, dia 1º de novembro, né, terça-feira, véspera de um feriado. Eu queria aproveitar, né, porque tem muitas pessoas que encaram uma véspera de feriado como se fosse uma anti-sexta-feira, né? A sexta-feira antes da sexta-feira. Isso. Mas eu queria só salientar para que a gente encare esses dias, esses momentos com muita sabedoria, né, para a gente não desvirtuar do nosso propósito, porque às vezes esses momentos a gente encara todos os dias da semana como sendo algo dentro da rotina, dentro do trabalho, e chega um dia diferente desse, às vezes a gente tende mais facilmente em cair em situações que a gente não deveria estar fazendo ou praticando, né? Então, assim, quando vier qualquer pensamento de libertinagem nesses dias, vamos elevar nosso pensamento a Deus, vamos colocar tudo que a gente imagina que possa acontecer nesse dia, ou já porque já aconteceu no passado, colocar em oração, né, jejuar, colocar aí o joelho no chão de verdade, para que a gente não ocorra, ou se ocorrer quando estiver iniciando o processo ali, a gente já identificar e reverter, porque na verdade tudo é reversão, né, Paulo? Isso. Deus, nos mostra por vários exemplos na Bíblia, no nosso cotidiano, que situações ocorrem somente porque depois haverá uma reversão para a gente poder testemunhar. Isso. Né? E o Paulo é o cara aqui de muitos testemunhos, né, Paulo? Não, e a gente queria iniciar esse programa para você aí que está nos ouvindo, independente de onde estiver, com um conselho de leitura. Isso. Cheguei aqui agora de manhã e estava comentando com o Bruno que eu comecei a fazer a leitura em áudio mesmo, no próprio YouTube, que hoje a gente tem acesso a muita informação sobre aquele livro Homo Deus. E é um livro que fala aí sobre o avanço da tecnologia e que muitas empresas aí, como o Google mesmo, né, tem uma empresa especializada que eles querem revolucionar, entendeu? Não só no aspecto aí de enfermidades, como a própria morte mesmo, entendeu? E aconselho você, se você tiver a oportunidade ou poder tá iniciando a leitura como eu, também estou no início do livro ainda, mas é um livro que faz a gente pensar e tá antenado também em tudo que está acontecendo. Porque às vezes a gente comenta, a morte é uma coisa que todo mundo vai passar por isso, mas às vezes a gente não tem um entendimento profundo do que é isso, principalmente dentro da palavra do Senhor. E a gente tem visto cenários aí que nos mostram assim, muita coisa, né, a respeito do rumo que o mundo está caminhando. E eu acho que é muito importante a gente tá buscando conhecimento nessa área, na palavra do Senhor e em livros também que possam nos orientar e abrir o nosso entendimento, para a gente poder ter um conhecimento e poder, assim, ter a consciência das coisas, para não viver uma caminhada, entendeu? Diante da ignorância, né, Bruno? A gente tem que sempre... acontece as situações de empresas e outras coisas. Só faz favor, coloca o rodapé aí pra gente ver as informações. Obrigado. A gente só vive nesse mundo
né? E a gente vê essas situações de empresas que estão fazendo algo que parecem ser contra propósito de Deus ou não, tal, mas a gente tem que ter claro na nossa mente que o nosso papel não é julgar, né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro, porque às vezes a gente quer sair julgando, quer não sei o que e tal. A gente cabe a avaliar se o propósito serve pra gente ou não. Cada um tem que entender isso, né? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito com Deus? O que você tem acordado com Deus lá? O que Deus acordou com você, na verdade? Né? Você parou para ouvir o que Deus quer de você? Qual que é o testemunho que Ele quer buscar naquele momento através de você? A partir disso, você tem que definir, novamente, alinhado com Deus, o que faz parte do seu propósito. Agora, se a gente começar a julgar, né, tudo que é certo, tudo que é errado, a gente vai estar saindo do propósito, porque o nosso papel aqui não é esse de julgar, né? Falando de parte humana, quem vai julgar são os órgãos competentes, né? Tipo os juízes, os tribunais, enfim, de todas as instâncias aí que existem. Mas o nosso papel aqui não é julgar, nosso papel aqui é viver uma vida reta e íntegra, de acordo com os princípios, de acordo com o que Jesus nos ensinou. E a partir disso, a gente vai trilhar um caminho de evolução natural, né? Para acessar cada vez mais. Isso é uma visão minha, né? Mas é o que cada um entende isso da forma que quiser. Para a gente acessar cada vez mais essa vida espiritual, né? Essa elevação a nível espiritual. E aí a gente não entende quando a gente vai falar assim, não vamos julgar, mas qual que é o nosso papel, então, dentro de uma sociedade, dentro de um grupo de pessoas? Eu acredito, de fato, que nosso papel é interferir nos ambientes, né? De forma que cumpra-se um propósito, e também fazer conexões e alianças com pessoas, para que a gente possa edificar e ser edificado, né? Se a gente começa, se eu chego para o Paulo e falo, é o seguinte, meu irmão, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo, você acha que eu tenho condição de edificar alguém apontando o dedo? A gente não consegue edificar. Com certeza. A gente vai estar afastando aquela pessoa, porque você fala, mano, ele se diz uma pessoa de Deus, mas está me julgando? Como assim? Entendeu? Não faz sentido, né? Claro. É que, assim, a gente até comentou do livro, também como incentivo para a gente poder criar o hábito da leitura. O André acabou de chegar aqui, glória a Deus. Até para a gente criar o hábito da leitura mesmo, eu falo porque eu comecei com esse hábito de estar lendo há pouco tempo e intensifiquei mais esse ano. Eu não tinha o hábito de ler, como a grande massa não tem o hábito. Nós não somos incentivados a estar fazendo leitura de conteúdos de qualidade para a gente poder evoluir como pessoa. Porque, no meu entendimento, eu vejo que a riqueza atual hoje é o conhecimento. E se você pegar muito dinheiro e dar para um bobo, ele continua bobo. Agora, o conhecimento transforma, liberta. E eu tenho vivido um crescimento muito grande e glorifico muito a Deus por isso. Então, fica a dica para você aí, que você que já lê, parabéns. E você que não lê, se você puder iniciar a partir dessa semana, começa com um livro, alguma coisa do seu interesse, entendeu? Tem tantos temas, né, focados em relacionamento. O ideal seria, como eu comecei, pela Bíblia mesmo, sabe? Leia pequenos trechos, capítulos que edificam. Comecem, de repente, em Provérbios, que são ensinamentos ali universais para o dia a dia, em todas as áreas. E depois vá se aprofundando. E eu acho que é uma grande bênção, né? A gente poder estar crescendo como pessoa. Que maravilha, né? Esses exemplos servem para a gente entender e ver o caminho, né? Às vezes você pode achar que serve para você ou não. Em algum momento da vida, no futuro, às vezes você vai entender que isso dali que você ouviu lá atrás, você às vezes nem lembra, mas está no seu subconsciente e vai te ajudar a evoluir, vai te ajudar a andar, vai te ajudar a ir para o caminho correto. Bom, chega mais um participante aqui na mesa, o André, nosso amigo. Somos os três aqui. André, Paulo e Bruno. Isso. Olha, que time de peso, trio, hein? Que trio, hein? Dá os nossos bons dias aí, André. Bom dia, tudo bem, gente? O conhecimento é tudo, né? Se a gente não... Sempre a gente vai ter um pouco a melhorar um dia após o outro. Nunca a gente vai conhecer tudo. Então, eu acho que a vida é isso. A vida é a gente se conectar com coisas novas. Eu tenho vivido uma experiência espetacular nesses últimos 3 anos de vida. Então, foi a conexão que mudou minha vida. A conexão comigo mesmo, com Deus,
eu tenho, como o Bruno anda falado no culto, a gente nasceu quase no mesmo ano. Então, a gente nasceu com 35 anos. Eu estou vivendo tudo novo. Tudo que eu tenho vivido nesses 3 anos foi uma experiência surreal. É umas coisas que, às vezes, até minha esposa fala que a gente tá sendo tão abençoado que cada dia a gente só tem a agradecer. Mas não é com isso que a gente tem que achar que tudo vai ser lindo e maravilhoso. Nesses 3 anos também tem sido 3 anos de muita batalha, mas é a batalha que fortalece e que faz a gente crescer e evoluir um dia após o outro. Isso daí, ó, até frisando aí que o André falou, eu tenho entendido que é a coisa mais importante. O processo de tudo que você passa é a coisa mais importante, é o que te faz crescer. Porque, assim, a luta, ela faz parte da vida. E assim como a vitória, as bênçãos, tal, assim, quando você conquista e alcança alguma coisa, é algo maravilhoso, você vai desfrutar. Só que o processo daquilo, até chegar em determinada situação ali que você estava buscando, aquilo sim é que vai fazer toda a diferença na sua vida. E em todas as áreas. Então, às vezes, de repente, para você, hoje, eu vivi muita turbulência no casamento, e hoje a gente está na melhor fase. Só que foram, sei lá, 12, 13 anos de coisas que a gente não entendia, sabe? E um desgaste grande para poder chegar até aqui. E foi assim com as outras coisas também. Então eu glorifico a Deus, porque assim, a maior dádiva que você pode viver é a situação do processo, que é na dor. É na dor que você aprende, é na dor que você cresce, é na dor que você valoriza. Muitas vezes tendo a falta de algo que você enxerga o valor daquilo. E então fique atento e observe os processos, porque isso é a coisa mais relevante e mais importante da vida, que vai formar o seu caráter e vai fazer você crescer como pessoa. E além disso, eu acho que a gente tem que viver a vida, né? Viver a vida, agradecer cada dia, por mais difícil que ele seja. Quando vier um dia parecido ou um pouco mais, um problema um pouco menor, você vai passar por ele tranquilamente. Então é isso que a gente tem que pensar. Se esse dia foi difícil, ele te deixou mais forte ainda. A gente tem vivido política aí, todo mundo pensando. Eu e a Carol, a gente falou, a gente vai se blindar. Deus está no controle. Jesus Cristo não veio aqui para sofrer na cruz. Se a gente tiver que enfrentar as batalhas aqui para fazer o bem no meio de um furacão, a gente vai fazer isso, porque é para isso que a gente está sendo preparado. Então, a gente não pode confiar totalmente a nossa vida em um homem só, porque ele vai errar. Então, se a gente confiar em Deus e trabalhar isso dentro de você, a vida é outra. Não tem nada que vai abalar sua casa, seu relacionamento. Você vai ter batalhas, mas você vai passar por elas bem mais forte. Benção. Eu não sei se já ouviram o termo mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor, mais que vencedor. Não, eu só ouvi o termo, é difícil de desistir fácil. Esse é um tema muito importante. É difícil de desistir fácil. Porque desistir é uma coisa muito fácil, né? Você tem que ir até o fim, porque guerra você tem que enfrentar. Agora é fácil você deixar a guerra e deixar o pessoal lutando e você ficar na sua casa. Eu só tenho essa pérola aí, se a gente foi gravar o programa, até o áudio tava desligado aí. E eu acabei agora, eu tô sendo metralhado aqui. Agora a gente espera que vocês estejam nos ouvindo aí, alcançando essas frequências em mais de 50 cidades, pela 97.5 FM, pela 101.5 FM. E a gente queria também compartilhar com vocês nosso número de WhatsApp, para vocês que querem interagir com a gente, fazer perguntas, fazer comentários, a gente lê aqui o seu comentário ao vivo e que você possa interagir. O número é 19-99450-9626. Mande sua mensagem aí, vamos participar ativamente desse bate-papo descontraído entre amigos e irmãos aqui. Isso, amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Que às vezes a gente solta umas pérolas aí,
filosofando, né? E tem que pedir revelação para você entender, tá? Então, se a gente se escapar alguma dessa aí, você releva ou medita depois. Depois manda a pergunta o que significa. Isso, tá sujeito aí a essas coisas. Então, meditando, eu já tinha ouvido várias vezes a questão do mais que vencedor. E eu fiquei pensando, né? Eu falei, pô, o que pode ser mais que vencedor? Porque você venceu. E a palavra do Senhor fala que andando com Jesus não há perdas. Então, quando você vence, você vence. E estou falando isso em todas as áreas. Quando você vence, você venceu. Quando você não venceu, aquilo não vai ser uma perca. Você continua no mesmo estado interior que você estava, como se você tivesse vencido. Isso daí é ser mais que vencedor. Eu tenho aprendido isso daí, porque em algumas fases da minha vida, muitas vezes eu vivia algumas assim, aparentes derrotas e a gente se prostra, sabe? Você fica sem ânimo, você fica triste, você fica assim, com aparência, eu perdi, estou derrotado. E seja lá em qual hora for que você está passando uma luta aí. Mas quando você tem esse entendimento que servindo o Senhor, a perca e a derrota, ela não é uma perca, ela não é uma derrota, ela é um aprendizado. E isso daí gera um sentimento dentro de você igual ou maior, ou melhor talvez até, do que se você tivesse vencido. Porque o Senhor, Ele sempre está mostrando e está ensinando o tempo todo para você. E isso daí é mais que o vencedor. Então o conselho que eu te dou, seja mais que vencedor. Eu acho que lá na frente você vai ver que você não estava preparado para aquilo naquele momento. Então, hoje eu tenho uma visão que se Deus desse para mim o que Ele me dá hoje, há uns 6 ou 10 anos atrás, eu não ia dar conta. Então, às vezes a gente pede muito, mas às vezes a gente não tem porque a gente não está preparado ainda para aquilo naquele momento. Eu acho que essa é a visão que a gente tem que ter. Aconteceu alguma coisa de ruim, tenta ver o lado bom daquela coisa que aconteceu, porque no final é um mal necessário, é o que eu falo para Carol. Tá chovendo, é um dia que é ruim de sair de casa, mas está precisando de água. Tudo a gente tem que agradecer. Então, quando você tem essa visão da vida, a vida é outra. Isso eu tenho certeza, eu garanto que é uma alta frequência, né? Sim, e é aquilo, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Às vezes a gente acha que uma situação específica que a gente está passando é algo ruim e tal. De fato, se você olhar ali pelo olho humano, né? Porque ninguém gosta de passar por algum tipo de situação que a gente acaba passando mesmo. E faz parte, a gente sabe que haverão situações, né? Porque Deus já disse que no mundo haverá aflições. Mas o que acontece? Na verdade, hoje, além do aprendizado que tem com as situações, eu costumo... Recentemente, mudei um pouco a opinião de querer buscar só o aprendizado naquelas situações consideradas ruins no primeiro momento. Eu fico sempre me perguntando agora, nessas situações, o que eu devo, dentro daquela situação, independente de onde seja, de que forma, o que eu tenho que fazer naquela situação, não só para reverter a situação, mas se eu estou dentro daquela situação, o que eu tenho que fazer? Se for um ambiente, o que eu tenho que interferir naquele ambiente? Se for uma situação que envolva pessoas, o que eu tenho que fazer naquela aliança com aquela pessoa para que essa situação seja honrada e glorificada, justificada, eu achei a palavra, justificada. Porque às vezes a gente acha que as situações só acontecem para a gente aprender. Sim, mas se você não tiver dentro daquela situação e fazer o que você precisa fazer, que seja uma interferência, que seja algo na conexão ali com as pessoas, você não vai aprender. Né? E às vezes, você passa pela situação, sai da situação e fala, eu aprendi com a situação. Mas o que você devia aprender com a situação não era a situação, era o que você tinha que fazer dentro da situação. Né? E aí, se você não faz, Deus, vai levantar outra pessoa para fazer. Só que aí você perdeu a oportunidade de aprender o que você deveria fazer dentro da situação e aquele ciclo ele vai passar. Vai levantar outra pessoa, vai fazer o que tem que fazer, mas passou um ciclo. Né? Então, acho que isso é muito louco, porque eu estou começando a olhar para uma ótica um pouquinho diferente. Né? E depois eu sei que no final, quando a gente pensa assim, os aprendizados eles são algo natural. Né? Não é algo que você fica forçando, mas o que eu tenho que aprender naquela situação? Não, você já estava lá dentro, você já aprendeu lá dentro.
Porque um exemplo, por exemplo, sei lá, uma ida a um hospital, que eu acho que hoje é algo que realmente, principalmente quando você está falando de um filho, levar um filho no hospital é algo bem complicado, né, para os pais e tal. E depois, no final, a gente vai até fazer uma oração pro Miguel, que está no hospital aí, para a gente interceder por ele lá. Mas quando você vai no hospital, é uma situação para pai muito complicada, porque nenhum pai quer ver um filho no hospital, né? Eu diria que é até pior do que você falar, eu vou para o hospital e ir seu filho para o hospital. Mas, enfim, dentro de uma situação dessa, o que você tem que interferir dentro daquele ambiente? Às vezes você, tipo, tem que estar lá nessa situação para interferir de alguma forma dentro do ambiente. Às vezes você tem que estar naquela situação para interferir. Interferir não é no mau sentido, tá, gente? É no bom sentido, porque a gente, como filhos de Deus e cristãos assumidos, a gente tem que estar sempre interferindo positivamente em todos os cenários. Né? Construindo. Interferir se relaciona com construir. E construir coisas que edificam. E aí a gente está lá naquele ambiente, o que a gente tem que interferir? De repente, uma pessoa que está lá que precisa de uma palavra, ou além disso, às vezes a gente também confunde achando que a gente tem que sair ministrando todo mundo, ungindo as pessoas, levanta a mão para o céu, vamos dar glória a Deus. E, na verdade, às vezes o edificar que você precisa fazer naquele ambiente, a interferência, é uma pessoa específica que você precisa simplesmente ouvi-la. Eu já tenho duas coisas para falar disso daí, depois que você finalizar. Você vê duas puxou coisas. Os testemunhos aí, ó. Não, tem duas coisinhas aqui. A primeira foi uma situação, né? O meu pai já faleceu, mas teve alguns anos atrás uma situação que ele passou mal, teve um infarto e tal, e estava no hospital, e a gente foi chamado, tudo. Inclusive foi um ciclo doido, porque foi uma situação de greve, como aconteceu agora. E eu fui lá para aquele hospital, tudo foi assim, uma luta para conseguir chegar até lá pela logística, tudo tá tudo parado. E quando a gente chegou lá, minha mãe também estava lá, e o médico pegou e falou, foi bem claro no diagnóstico, falou, ó, ele está com início já de falência de órgãos tal, e não tem mais algumas horas de vida aí. E eu quebrei aquela sentença ali e falei, ó, quem determina a vida e a morte é o Senhor Jesus, é Deus. Então, eu respeito o que o senhor está falando, porém eu não aceito. Quem vai falar isso daí, essa sentença vai vir dos céus. Então, se for da vontade do Senhor, amanhã ele vai estar, ou amanhã ou semana que vem, não sei que dia, ele vai estar melhor. Se não for, ele vai ser recolhido. Mas eu tive um posicionamento ali. Eu senti, sabe, uma coisa forte naquele momento ali, e no outro dia ele teve uma reversão, assim, incrível. E uma semana depois eu estava em casa. Então, e depois, numa outra situação, um outro evento, que a gente estava novamente no hospital depois de alguns anos, a gente estava ali muito preocupado com isso, com aquilo, que estava acontecendo ali o cenário. Eu conheci uma mulher que estava ali também, e ela começou a contar do irmão, que tinha um problema mental, e ela estava cuidando daquele irmão, a esposa, uma pessoa normal, ele pegou não sei se ele bateu a cabeça, o que aconteceu, desenvolveu ali uma situação ali cerebral, e ele começou a ter problemas tal, começou a quebrar as coisas, isso aquilo, a esposa abandonou, a família abandonou, e aquela irmã fazia 20 anos cuidando daquele irmão, mudaram de casa tal, para poder colocar ele na parte de cima num quarto, tudo para poder cuidar desse irmão, ou seja, ela doou a vida dela. E tinha um desgaste ali de 15, 20 horas por dia. Pensa numa situação e num amor, que quando eu vi aquilo ali, o meu problema, que estava do tamanho de uma carreta, ele reduziu a uma pulga, sabe? Então, o Senhor mostra tanta coisa pra gente nessas situações, sabe? Tanto de você poder orar e ele ter a misericórdia, não porque você, imagina, mas ele provou ali que ele é Deus. Não que ele precise provar também, mas são situações ali que mostram, assim, no nosso entendimento humano pequeno, sabe? Foi um grande testemunho. E depois, conversar e conhecer essa irmã também, eu falei, que amor é esse, entendeu? A pessoa doou a vida dela, assim, sabe? E o marido junto, porque mudou totalmente a rotina, ela saiu até do trabalho, entendeu? Assim, para cuidar de um irmão. E foi incrível aquilo, sabe? Foi um exemplo de amor, entendeu? Que assim, incondicional, que eu fiquei impactado com aquilo. E até hoje ainda me faz refletir um monte de coisa. Então é algo tremendo.
O hospital é uma escola que você... Eu já perdi alguns tios. Perdi 2 tios com câncer na garganta e eu ajudei a cuidar deles, então eu passava noites e noites naquele hospital. Eu lembro que, aqui em Vinhedo mesmo, inclusive, foi um tio chamado Oswaldo, e teve uma noite que eu passei com ele, e foram 12 horas, das 6 da tarde às 6 da manhã. Então ele estava com o corpo todo cheio de feridas, e ele ficava com a sonda e tudo mais, ele ficava virando na cama de um lado para o outro. E eu ficava ajudando ele. Então eu dava a volta na cama aqui e ali, porque ele tinha um incômodo tão grande, aquilo doía tanto também. E que quando eu pude sair daquele hospital, de dentro daquele quarto, lá fora, eu olhei o sol, olhei aquele dia, eu quis ir embora. Eu sou de Louveira, eu quis ir embora a pé, depois me pegaram, deram uma carona para mim, estava quase chegando em casa, porque eu queria andar, respirar, coisa assim normal que você não valoriza muito, né? Acho que, não sei quantos de vocês agradeceram hoje. Tô respirando, não é uma coisa que a gente faz normal, né? Porque é automático isso daí. E só que daquele dia, sabe, que eu abri o olho assim lá fora, vi aquele dia, tava um dia ensolarado lindo, 6 e pouco da manhã, nascendo o sol. Eu peguei a estrada e fui andando a pé, 7, 8 quilômetros até minha casa. Eu acho muito que louco. Se tivesse chovendo, você ia do mesmo jeito. Porque é uma coisa muito difícil mesmo, a gente acabar perdendo essa liberdade, né? Eu tive a situação também de uma avó minha, que a minha mãe cuidou dela há uns 5 anos, e eu cheguei num estado que eu estava fazendo a mesma oração que o Paulo. Eu rezava para Deus fazer o melhor para ela, não para ela ficar viva. Porque eu me colocava no lugar dela, 4 anos no apartamento, só descia para ir para o hospital. Desculpa, quem ama de verdade pede o melhor para a pessoa, e não para a pessoa ficar do lado da gente o resto da vida. Ah, com certeza. Eu tive uma situação de hospital também, que eu não gosto, acho que é de homem, né? Falou em injeção, falou em... Agora a Carol tá trabalhando sem mim, já sou um outro homem. Mas... Isso um homem que é difícil de desistir fácil. Então, teve um dia que eu tava morrendo de dor nas costas, peguei um Uber aqui, fui pro hospital sozinho, cheguei no hospital, falei, aplica alguma coisa aí na veia, de tanta dor. Só que eu agradeci por estar lá depois, porque eu tive a oportunidade de ser um instrumento de Deus. Tinha um casal de senhorzinho lá que você via que eles não tinham uma situação financeira boa e estava pagando por fora. Ela estava usando oxigênio e eu estava do lado. E o médico chegou e falou assim, a senhora precisa no mínimo de 24 horas a mais tomando oxigênio. E eu vi com o senhorzinho que eles não tinham situação financeira para pagar essas 24 horas. E aí ele falou, não, a gente vai sair daqui, vai para outro hospital e vamos sair, fica tranquilo, falando para o médico. E Deus me usou para conversar com o médico e conversar com o assistente social naquele momento. Onde tiraram o que cobraram deles e a assistente social conseguiu permitir mais 24 horas. Eu me ofereci a pagar, não sei se eu ia ter condições de pagar, mas quando você está com Deus, não tem valor, não tem cifra que você pensa no momento. Então, eu cheguei em casa e agradeci por estar num hospital. Então, independente de onde a gente estiver, a gente vai ter um propósito ali. A gente vai ter que agir, vai ter que ter uma ação. O que não dá é para a gente ver as coisas e não trabalhar para ele. Eu tenho um comércio onde eu já pensei também em falar, não vou procurar, não usar coisa, não vou começar a falar de Deus aqui, onde ele me falou que eu falei que eu me entreguei para ele. E se eu me entreguei para ele, independente de onde eu estiver, se abrir a oportunidade, eu vou usar. Onde eu uso na sorveteria e aonde melhor do que a pessoa tomar um sorvete de qualidade, ela fala, Deus mandou você falar isso. Isso não tem preço. Então, aonde você estiver, se estiver no meio de uma enchente, no meio de um tsunami que seja, você tem que ser um instrumento ali para você ter um propósito ali, de salvar vidas, de fazer o bem. Então, é isso que eu vejo hoje a gente no nosso país, onde a gente vai estar num tsunami, vai estar onde sempre teve, e a gente vai continuar lutando. Não vamos desistir porque tal presidente, porque tal prefeito, porque tal governador. A gente tem que ser a gente. E a gente, 57 milhões,
100 milhões não é uma pessoa que vai decidir o que você vai comer, o que você vai fazer. E você tem que ter um objetivo, trabalhar para não depender, fazer o bem para Deus, que você vai ser abençoado. Isso daí não vai te faltar nada para você, tanto em casa, quanto profissional e quanto pessoal. Eu acho que é isso que é o que eu sinto nesses últimos 3 anos, que eu sinto que eu tenho estado no lugar certo e na hora certa. Isso é muito importante. Amém. Nossa, gente, olha, esses testemunhos, essas experiências de vida, realmente é edificante, né? Eu espero que vocês aí que estejam ouvindo possam aproveitar e entender que esses testemunhos servem para a gente entender que Deus está próximo da gente todo o tempo, né? E você que às vezes está aí, sei lá, parado com o caminhão em cima de uma pista aí, ou está num posto de gasolina, ou está dentro de um carro esperando alguém e simplesmente colocou nessa sintonia achando que é algo aleatório e você ouviu esses testemunhos, ou você mesmo que está em casa, enfim, sentado aí no sofá, fazendo qualquer coisa, porque a gente chega aí em mais de 50 cidades, a gente atinge aí com as nossas frequências, que é 97.5 FM, a 101.5 FM. E também queria deixar o nosso telefone de contato, o WhatsApp, para você entrar em contato e poder participar aqui da nossa conversa, que é o 19-99450-9626. E olha, em cima de tudo, desses 2 testemunhos que foram maravilhosos, e ainda fica tranquilo aí que vai ter mais, gente. Calma aí, agora apenas 8h31 da manhã, ainda temos mais uns minutos aí, não vão embora não, fica aí com a gente. Eu queria só salientar 2 coisas. A primeira é, cara, feliz o homem, né? Vamos falar de homem porque é o que está dentro dessa figura humana hoje aqui, a gente. Feliz o homem que consegue agradecer pelo que tem, né? Pelo que tem, e pode parecer que estamos referindo a bens materiais, mas não é isso. Porque bem o que o Paulo falou é muito fácil, cara, você agradecer quando você, quer respirar e não tem ar, né? Você chega e fala, cara, como que era bom ter ar, eu tô sem ar aqui, eu quero respirar de novo. É fácil. O difícil é você estar respirando normalmente e é algo tão automático que você nem percebe, e você agradecer pelo ar que você está respirando e você não está percebendo, amigo. Eu preciso dar um testemunho disso daí, cara. Nossa. Entendeu? Peraí, deixa eu só completar. E aí, a mesma coisa, com tantas coisas na nossa vida, cara, só quem passou já por alguns processos, por exemplo, insônia. Só quem já passou por alguns processos de insônia sabe o quanto é importante agradecer por uma noite bem dormida de sono, cara. Porque quem bate na cama, dorme todos os dias, dificilmente vai acordar no outro dia e agradecer por essa noite de sono. Só que quem faz isso, dorme a noite inteira bem, graças a Deus, acorda no outro dia e agradece, essa pessoa, sim, é uma pessoa já evoluída espiritualmente de uma forma. A pessoa que olha para o céu e agradece por estar vendo essas maravilhas de Deus é uma pessoa diferenciada. Então, assim, a gente tem que entender, porque pessoas que não conseguem ver, se elas, já viram alguma vez, né, já foi uma pessoa que ficou deficiente visual depois de um período, ela sim agradece pelo tempo que ela viu, ela enxergou, né, que ela conseguia ver as coisas. Então, assim, a gente precisa cada vez mais evoluir para entender que o sentimento de gratidão para com Deus sobre todas essas coisas é uma grande chave poderosa que vai abrir a oportunidade para acontecer coisas teoricamente sobrenaturais na sua vida, mas que a gente precisa tornar essas coisas naturais, né? Eu acho que é isso que é o muito louco, né, cara? Nossa, glória a Deus. E ele estava falando sobre essa situação da gratidão e do valor, né, da gente valorizar as coisas. E veio no meu pensamento aqui agora uma lembrança que faz mais ou menos, acho que um mês e meio mais ou menos, que tá indo uma amiga nossa, né, que é esposa da pessoa que trabalha na empresa que eu represento lá. Ela faz serviço de faxina e tá fazendo esse serviço em casa, tal, uma vez por semana. E até então, eu mesmo fazia isso daí. A minha esposa trabalha de sábado, eu ficava em casa de sábado, e eu acabava fazendo ali as coisas, tal, que tinha que fazer. Inclusive, eu dou até uma dica para você aí que é casado, marido, se você quiser que a sua esposa te ame, faça as coisas da sua casa, que ela vai te amar no mínimo ao quadrado. E fica a dica aí. E aí no primeiro dia
que ela pegou e a primeira semana que ela foi lá, limpou, organizou todas as coisas. Então chegou naquele primeiro sábado, para mim já era comum, entendeu? Eu pegava de manhã e tem tanta coisa, eu moro numa chácara e tal. Então fazia ali, tem serviço até. E naquele dia eu tava livre. Peguei de manhã, entendeu? Falei, nossa, eu tô livre hoje, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. E... abraçou a mulher, falou que amava ela também. Foi gratidão, obrigado por você existir. Aí eu peguei, olhei, eu tenho uma piscina pequena em casa, tal, tava com aquela água quentinha, assim, bem cristalina. Falei, não, será que eu vou pular na piscina? E eu olhei pra churrasqueira, falei, nossa, será que eu vou colocar uma carne pra assar aí? Eu falei, nossa, eu olhei o carro, né? O carro tava lavadinho, com o tanque cheio. Eu falei, puxa, eu vou passear hoje e tal. Fiquei pensando, e daqui a pouco eu rodei ali e tal, e fui ver. Daqui a pouco eu me vi sentado, como a gente está aqui. Eu abri a palavra, eu coloquei meu foninho, que é um exercício que, se de repente você quiser fazer também, eu comecei um relacionamento profundo com o Senhor. A partir disso daí, uma voz, um som de piano, uma música bem tranquila, um louvor no caso, e meditando sozinho ali com a palavra do Senhor. E eu fiquei por horas ali, porque com um sentimento dentro do meu coração, sabe? Quando veio tantas lembranças na minha mente de situações que eu passei, de dificuldade, de tanta coisa, sabe? Tanta tribulação. E eu me vi naquele momento ali, eu podia fazer, mas eu não senti vontade de fazer outras coisas a não ser aquilo. E eu agradeci muito a Deus, porque, infelizmente, nós temos talvez esse comportamento aí, que é uma coisa, entre aspas, acaba sendo até comum, onde você valoriza a saúde depois que você perde ela. Você valoriza o alimento quando seu armário está vazio, sabe? E por aí vai. Então você vai valorizar um filho, de repente, quando você perder ele. Ou quando você vê, sabe, acontecer alguma situação mais séria. Você vai procurar entender o que é um casamento depois que você perder, ou separar, ou se não, chegar praticamente no final, numa fase terminal de um relacionamento. E quando você passa por processos e você começa a entender, enxergar as coisas, e depois você ter a gratidão, que a gratidão é isso, é você valorizar a sua saúde com saúde, é valorizar o alimento com o alimento. Não precisar ter a falta. Isso daí é um processo, os processos aí levam à maturidade. Maturidade é isso, sabe? Então, e assim, é um sentimento que só o Espírito pode colocar no teu coração. Porque a busca por coisas é uma coisa natural do ser humano mesmo. O ser humano, ele sempre vai estar buscando, ele nunca vai estar saciado em si mesmo. Porque é uma corrida que não tem fim isso daí. E eu tenho aprendido com o Espírito a sentar, olhar um pouco à volta, entendeu? Porque era uma pessoa que por exemplo, se eu estava aqui agora nessa conversa aqui, eu estava pensando o que eu ia fazer depois. Eu acho que talvez esteja falando com você aí também, do outro lado, sabe? São coisas que a gente está conversando aqui do cotidiano, da vida normal. E talvez um exemplo possa fazer você refletir e melhorar como pessoa. Esse é o único propósito aqui. A gente não está aqui, somos os perfeitos, pelo contrário. Talvez eu sou pior que você em outras áreas, em muitas áreas aí, mas a gente está nessa caminhada para poder melhorar, compartilhar e ajudar um ao outro. Por isso que o testemunho é uma riqueza muito preciosa, porque ele nos faz pensar e enxergar coisas que a gente não enxerga. Então, um dos motivos que eu quase perdi o meu relacionamento atual, minha esposa, meu filho, foi por causa disso. Eu nunca conseguia estar com a minha mente... Viver o momento. Então, por exemplo, se eu sentei aqui para comer, a sobremesa é o quê? Eu fiz a sobremesa, mas o café vai chegar? O café... E agora, vamos fazer o quê agora? O churrasco da noite? Eu não sei o quê? Vamos sair? Não, peraí. E uma coisa que eu acho também, é o que o Paulo está querendo dizer, você tem aquele financiamento ou aquele bem que você adquiriu, não fique esperando você acabar de pagar ele para você fazer uma viagem, para você viver a vida. Aquilo lá é uma consequência. Esse negócio, eu tinha esse pensamento também. Quando eu acabar de pagar isso, eu vou fazer isso.
isso daí você não vive. Porque você já vai estar com o pensamento lá em 2030 que você vai acabar de pagar aquilo. Então, viva o momento, vai pagando, vai aproveitando, vai vivendo a vida. Isso é uma coisa que eu estou trabalhando dentro de mim. Que eu estou aqui fazendo uma coisa hoje, eu já estou pensando que eu vou ter que fazer amanhã, ou a semana que vem, ou eu tenho para pagar tal coisa tal dia. Então, isso é uma coisa que, às vezes, a ansiedade acaba te fazendo muito mal. Onde te dá estresse, depressão. Então, você tem que trabalhar o que está te prejudicando. Você tem que conseguir enxergar por dentro de você. Isso é uma coisa muito difícil da gente conseguir ver os nossos defeitos, né? Aqueles carnezão bem grosso e boleto, na minha opinião, aquilo não é de Deus, tem que orar por aquilo. Que aquilo persegue a gente, querido. E vai perseguir a vida toda, entendeu? O negócio é administrar. Isso daí que ele falou. Vencer, né? Se a gente quer vencer também, deixa os boletos vencer às vezes. Faz parte, entendeu? É uma coisa que... Não que você não vá pagar, mas às vezes atrasar um dia, atrasar 2, não é legal. Mas, às vezes, você não vai deixar de ir num restaurante bom, de comer uma coisa boa. Eu vi uma pessoa falando outro dia que, assim, quem tem que se... Às vezes você está preocupado aí que você tem que pagar, quem tem que estar preocupado é quem vai receber. O que vai pagar, ele também tem o compromisso, mas não está tão preocupado com aquele. É uma brincadeira, é uma piada. Obviamente que a gente tem que correr atrás, assim, das situações para poder honrar todo o compromisso. E eu sou uma pessoa que hoje... glorifico muito a Deus, porque eu tenho uma disciplina financeira e que eu não tinha antes. Eu já vivi busca e apreensão de carro por imaturidade. Vivi 5, 6 anos com o nome sujo. Limpei o nome, fui lá, comprei 3 carros financiados. E depois de 1 ano e meio, o oficial de justiça estava na porta da minha casa para levar o carro embora. Então, assim, porque a gente é treinado, muitas vezes, para consumir. Então, você tem que ganhar e gastar, ganhar e gastar, ganhar e gastar. E a vida não é isso. A vida não é consumo. A vida é prudência e discernimento. Para você saber o que você realmente precisa. Que você está diante de uma situação, mas, poxa, eu quero isso, mas eu preciso disso. Então, pensa direitinho primeiro, entendeu? E faz as coisas com discernimento, porque a educação financeira é uma coisa muito importante na vida de qualquer pessoa. Não só do servo de Deus, mas de qualquer pessoa, entendeu? Porque isso daí vai fazer toda a diferença na sua vida. Hoje a gente é bombardeado por produtos, você vê que você tem algoritmos aqui que te monitoram. Se você falar que você quer comprar um tênis aqui, vai aparecer 50 par de tênis, e parece que se você não comprar isso aí até a tarde, cara, alguém vai metralhar você, entendeu? Então você tem que tomar cuidado, você tem que vigiar nisso daí, e a sua vida vai ser assim, totalmente transformada. E a pandemia ensinou isso também, né? A gente ia ter um resguardo financeiramente para a gente conseguir sobreviver pelo menos alguns meses sem trabalhar para comer o mês que vem. Então, é isso que a gente tem que pensar. É o que eu falo, vamos viajar? Vamos, mas você tem que ter aquele caixa, você tem que investir num terreno, você tem que construir uma casa, você tem que pensar num futuro daqui a uns 10 anos. Antigamente, eu pensava num futuro de 2 anos. Hoje, tudo que eu vou fazer é de 5 anos para cima. Não tem um investimento que você vai fazer que você vai ter um retorno em 1, 2 anos. Pode até ter, só que você tem que ter sorte. Investimento para você ter um retorno mesmo é de 5 anos no mínimo, 5, 8, 10. O Paulo vive construindo aí, já está com umas 3 fazendas aí, e ele já sabe como é que é a obra, né? Então, é trabalhosa, mas vale a pena, né? Vai profetizando aí que, em nome de Jesus. Assim, uma observação que eu ia falar aqui, isso daí que ele falou é importante. De repente você pode planejar alguma coisa assim a um prazo maior, mas não esquece de viver o hoje. Isso daí a gente tem que frisar que é muito importante. Você vê que eu vou um pouquinho, assim, de repente na contramão disso daí na pandemia, porque no início, quando estourou o primeiro dia da pandemia, eu lembro que eu tinha, acho que era R$1.500 na conta, e a minha esposa olhou bem para mim e ela falou isso. Falou assim, amor, o negócio agora vai ficar sério, a gente não pode trabalhar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Como que vai ser? E a gente só tem esse valor tudo aí, vamos cessar, não vamos entregar mais nada na igreja, porque a gente tem o hábito, por gratidão a Deus, tudo que Deus fez, uma obra muito grande, que eu teria alguns dias para falar tudo que Deus fez na minha vida aqui, e a gente tem esse hábito, assim, um sentimento de gratidão e reconhecimento que é de Deus o que a gente alcançou, e suprir a casa do Senhor. É um prazer para nós isso.
Então eu peguei aquele valor naquele momento e eu entreguei imediatamente de oferta e ficamos zero. Porque eu quis viver aquela experiência. Não que isso daí seja uma coisa universal, que você tenha que fazer isso. Mas eu falei assim, vamos ver se do zero, com a fidelidade que a gente está caminhando, vamos ver o que acontece. Porque a palavra fala assim, ó, faz prova de mim. Faz prova. Está escrito lá. Se você ler, estudar um pouco sobre dízimo, Malaquias e tudo mais, fala assim, faz prova de mim. E naquele momento eu falei assim, vamos fazer prova do Senhor então. Você está com medo ou confiando num recurso que não é errado. Eu acho que você tem que ser prudente, tem que fazer uma reserva. Só que naquele momento, eu quis deixar claro que, assim, o Senhor era o Deus da nossa vida, era Ele que estava suprindo. Ele resgatou nós, assim, de uma situação terrível, abaixo do fundo do poço. E se passaram alguns dias, a gente ia acabar de montar o salão e tal, e estava sem nenhum real. E o que aconteceu? Um amigo meu que fabrica álcool gel, tal, é gerente de uma empresa, ele vendeu um lote grande de álcool gel. Em 4 dias eu vendi tudo aquilo, ganhei 10 mil reais e paguei os boletos e os carnês que estavam perseguindo ali e entreguei uma oferta grande de 3 mil na igreja e ainda pude ajudar um amigo. E a pessoa que faz a obra para mim, trabalha comigo lá de pedreiro, tal, o cara tá precisando, ainda emprestei um dinheiro para ele. Então, assim, existem situações onde o Senhor ensina você a ser prudente, como eu aprendi ao longo do tempo também, sabe? Fazer o que realmente você precisa, ter um discernimento. E tem momentos também que o Senhor vai colocar diante de você, mostrando para você o seguinte, querido, não é o recurso que está na tua mão, sou eu. Eu derramo na tua vida. Isso daí vai te beneficiar. Isso é uma dádiva. Recurso, filhos, família, tudo isso é dádiva. Agora, o centro e quem comanda isso, você reconhece que sou eu. Eu fiz isso. E assim, falo por um testemunho próprio, que eu sou suprido em tudo. Então você nunca... Não, eu passo situações, a gente passa nervoso, a gente passa um monte de coisa. Porque é o que eu estou te falando, é o processo. O processo é maravilhoso, entendeu? Só que eu tenho esse testemunho na minha boca para contar de uma conta zero e acontecer um sobrenatural que você não espera. Isso são experiências também que Deus coloca. E assim, vive quem tem fé. Se você tem fé, que nem outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ele falou para mim, olha, eu quero me envolver com as coisas de Deus, mas eu não vou trabalhar mais. Eu quero ser integral aqui. E a palavra fala em momentos ali, tem pessoas como Pedro, que ele pescava, e outros que abandonaram tudo mesmo e seguiam, simplesmente viviam para Deus. A pergunta que eu faço é, você tem fé para fazer uma caminhada trabalhando na obra do Senhor e crer que Ele pode suprir você? Porque se você tiver fé no teu coração, isso é para você. Se você não tiver, e o dia que de repente não tiver nem um copo de água na tua casa, você for vomitar e murmurar um monte de coisa, esse cálice já passou, não é seu. Então, não está preparado. Então você vai ter que orar e discernir isso. Porque Deus trabalha de forma exclusiva. Então eu não posso pegar isso que eu estou falando e falar que você vai aplicar isso e vai acontecer a mesma coisa. Não. Eu senti da parte do Senhor naquele momento ali, inclusive até falei para minha esposa, ela até brinca comigo, eu falei, aparta de mim, Satanás. Porque eu não estou aqui na dependência de homens, de recursos, nem de ninguém. Porque Deus me tirou de uma situação e num fundo do poço, onde eu não tinha R$1 para comprar esse copo de água. Onde por bastante tempo, quando no início da minha conversão, na estrada eu comia pão com banana, R$1. Indo de carona, lá na igreja, a 500 quilômetros da minha casa, onde eu me converti lá em Londrina. Então, eu tenho experiência com o Senhor de coisas que, assim, humanamente, é difícil de entender, sabe? Mas que Deus pode fazer. Então... a gente tá num um negócio doido. Que a gente fala, a gente é um vitorioso já. Nossa, cara. Entendeu? Você chega a uma evolução que Deus te permite, que você fala, às vezes a gente até pensa, né? Será que eu mereço tudo isso? E você merece, porque você tá melhorando, você tá mudando. Então, o que o Paulo está querendo, no meu entendimento, que para ele nada é impossível. Se você chegou naquele nível de lá no fundo do poço,
Eu já cheguei num estágio também que eu não tinha dinheiro para nada. E aparecia um dia na minha conta exatamente daquela conta para pagar. Agora, da onde que veio? Não sei. Então, Deus, ele está a todo momento trabalhando com a gente. Só que a gente está conectado com ele a todo momento. Aquele momento que você está nervoso, que você está estressado, desculpa, você não está conectado com ele. Então, eu acho que você tem que trabalhar para você melhorar essa parte em você. Porque problema sempre vai ter. Se você achar que é o que eu falo pro pessoal, eu também achava, né? Quando eu encontrar Deus, vai ser tudo lindo e maravilhoso. Não, aí que você vai ter batalhas, aí que você vai ter que ter fé, aí que você vai ter que dar tudo que ele te deu para provar que você está com ele. Então, o que eu acho muito importante, como eu falei, me ofereci em pagar o médico lá, eu não faço nem ideia, é muito caro coisas particular por fora. Mas ele me mandou ir lá e fazer aquilo. Eu tinha dinheiro para pagar isso? Eu não tinha. E essa oferta, esse tipo de oferta que você fez, quando você ajuda um irmão que está precisando, é como se você emprestasse para o próprio Deus. É como se você estivesse entregando nas mãos dele. E você vê uma outra questão aqui, ó, que nem você vê o Bruno essa semana. Quero mandar um abração para o bispo, para a pastora, para o Raul, para todos que estão lá em Israel. Eles estão nessa viagem profética aí. E o Bruno assumiu aqui a rádio, as transmissões. Ele está ofertando o tempo dele aqui. Ele poderia estar produzindo outras coisas na casa, no escritório dele, mas ele resolveu estar aqui. Ele podia, quando de repente, eu não sei se o bispo, quem pediu para ele, ou se ele sentiu, ele podia ter falado, não quero. Mas ele se propôs a estar aqui. E pode acontecer muita coisa. O Senhor pode mover muita coisa. Ele não está aqui no espírito de troca, mas o mover acontece nessas situações aí. Você entendeu? Então é um negócio muito louco, porque é o que você falou aí. O Senhor ele pode fazer em N situações, de N formas, e tudo, todos esses testemunhos aí vão gerando um entendimento para nós, para a gente enxergar que, assim, o sobrenatural e o milagre é isso, entendeu? É aquela, pum, virou, acabou. Você acabou de falar agora, já paguei coisa que eu não imaginava. De repente você não imaginava que você ia estar no nível da sorveteria aí, entendeu? Que ele fala nessa humildade aqui, mas é um cara que daqui a pouco já vai explodir em franquias e Amém. A gente não sabe nem se vai chegar perto dele. Então a gente já está desfrutando esse momento. Porque assim, querido, onde Deus, o Senhor pode nos levar, a gente não sabe. A gente não está buscando, assim, uma coisa assim, loucura atrás de... Não. A gente quer conhecer a vontade do Senhor, a gente quer aprender com Ele, sabe? E a gente quer achar meios, como a gente está aqui hoje, podendo falar alguma palavra para poder abençoar aquele que está ouvindo, transformar a vida daquele que está ouvindo. Aquele que vai ali, então ele não está ali só para, vou vender sorvete e ganhar. Não, ele faz o melhor dele, com o maior carinho, escolhe a fruta, para colocar um produto ali para a pessoa com pouca gordura, uma coisa de qualidade, e servir quem está indo, e se tiver a oportunidade de entregar uma palavra do Senhor. Ô, Paulão, vamos, já caminhando para os minutos finais aí, vamos deixar um pouco de assunto para o próximo, né? Vamos. Queria agradecer a todo mundo aí que esteve com a gente, que participou. Gostaria também só de deixar um desfecho em cima desse bate-papo aqui, que eu acho que foi sensacional, né? Espero que todo mundo que ouviu possa ter tirado alguma coisa de proveitoso aí da conversa. E eu queria só deixar um recado, que o desfrute ele é diário, né? Às vezes a gente fica achando que o desfrute, a gente tem essa cultura de achar que é só no final de semana que a gente pode desfrutar e tal, mas o desfrute ele é diário, tem que ser diário, tá? Porque assim, como as vontades, a graça de Deus se renova toda manhã, o desfrute tem que ser diário. Só que a gente confunde às vezes achando que o desfrute é a gente ir lá e fazer uma viagem todo dia para algum lugar, investir uma grana para isso, não. Às vezes só o desfrute é um tempo de qualidade que você tira para ter com seu filho, para ler um livro ou para escutar uma música, mas fazendo isso de forma intencional, tá? Eu queria agora, nesses segundos finais aí que vai acabar o programa, fazer uma oração aqui específica pro Miguel, que se encontra internado no hospital.
Queria, Senhor, levantar um clamor, Pai, para que o Senhor se faça presente naquele ambiente, que o Senhor restaure, Senhor, a sua pronta respiração. A saturação também, né, Bruno? Isso, que a saturação, ela volte, Senhor, a oxigenação do sangue, Senhor, ela volta à normalidade. Jesus. Que o Senhor se faça presente naquele ambiente, Pai. Usa, Senhor, os médicos, os enfermeiros naquele ambiente. Dê espírito de fortaleza para o Maurício, para a Thaís, que está vivendo essa situação, que a gente sabe, Senhor, que não é uma situação fácil de se viver com filhos no hospital, Pai. Se faça presente mesmo. Recupera, Senhor, esse fôlego de vida, essa respiração. Vem, restaura, Senhor. Começa restaurando de dentro para fora, para que ele possa voltar à normalidade, sair daquele hospital o quanto antes e desfrutar e usufruir dessa vida junto com a gente. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Alguém quer completar alguma coisa aí pra gente finalizar? Tem uns segundinhos. Que bênção a gente poder estar intercedendo, né? Por alguém, por um amigo, numa família de um amigo nosso, né? Então, eu acho que é algo tremendo, é isso. A oração, para mim, é isso. É você clamar pela vida do seu irmão aí. Isso é algo tremendo. Agradecer muito a oportunidade da gente estar aqui hoje, compartilhando esses testemunhos, experiências. Agradecer, louvar a Deus pela vida do bispo, da pastora também, entendeu? Que graças aí à visão deles, hoje a gente está aqui nesse lugar, podendo levar a palavra, né? E com toda excelência aí. E pedir para o Senhor visitar a viagem, guardar eles lá na viagem também, entendeu? Guardar os filhos, o Daniel, a Sofia também, que estão aqui, e abençoar esse lugar aqui, entendeu? Em nome de Jesus, só isso. Eu também gostaria de agradecer por estar poder ajudar alguém. Eu acho que a gente está aqui para isso, para poder passar o nosso conhecimento e a nossa história de vida, para a pessoa ver que tudo é possível. Tudo é possível, só basta a gente crer e a gente mudar também. Eu acho que tudo depende de Deus, mas depende mais da gente estar conectado com Ele. Obrigado, galera. Amém. Bom dia para todo mundo. Olha, eu só queria deixar uma tarefa para vocês aí que estão nos assistindo, porque se você olhar aqui nessa mesa, eu, Bruno, o Paulo e o André que está aqui, eu posso falar com convicção porque eu conheço a história desses rapazes e a minha, né? Porque eu vivi a minha. São 3 improváveis de estar aqui sentado falando aqui qualquer coisa para que a gente possa testemunhar ou ajudar ou edificar a vida das pessoas. Somos de verdades improváveis, mas Deus gosta de lidar com os improváveis. Nossa. Ele tem esse dom, além de todos que ele tem, que é de pegar uma pessoa que não tem possibilidade, que quem olha ali e fala, isso daí não vai rolar, e transforma essas pessoas improváveis em pessoas que vão ajudar de N formas diferentes, né? E a tarefa que eu queria deixar para você você que está aí nos ouvindo hoje, que você acha que não tem mais solução, que você já acha que, olha, eu sou realmente já estou jogado no escanteio, estou de lado, eu convido você a só pegar uma das coisas que a gente falou aqui, né, que você ouviu e assimilou isso para você, e compartilhe com uma outra pessoa, só para você entender que o poder que tem você transmitir alguma palavra que seja edificante para outra pessoa. Que automaticamente, eu vou te falar por experiência própria, automaticamente esse sentimento que você tem de inutilidade, de não se sentir útil, vai ser revertido. Em nome de Jesus. Amém. Valeu demais, gente. Obrigado aí por ter estado com a gente esse tempo, um tempo de qualidade. Aqui a gente, além de falar, se divertimos, né? Eu me diverti. Nossa. Né? Além de aprender. Cada vez que eu tô com esses caras aqui, a gente aprende. Falando de Deus é sensacional. Obrigado demais, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, valeu.